Bem-vindos ao Portal LivroCast. Hoje a gente vai focar na essência da mensagem de Hélio Couto sobre um conhecimento que pode mudar tudo. Olá, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar 7 princípios bem antigos que, de acordo com Hélio Couto, são a chave para entender absolutamente tudo. E olha, a promessa que ele faz é gigante. Ele afirma que só de entender essas leis, todos os problemas do mundo, tanto os nossos pessoais quanto os globais, simplesmente desapareceriam. Uma afirmação bem forte, né? É por isso que a gente vai fundo nisso. Nossa jornada vai começar entendendo a promessa por trás dessas leis. Depois a gente vai decifrar a primeira, que é a mais importante de todas, conectar isso com a ciência moderna, entender as outras leis que nascem a partir dela e, claro, o mais importante, descobrir qual é o nosso papel e o nosso grande desafio em tudo isso. Vamos lá? Bom, vamos mergulhar nisso. Hélio Couto explica que esses princípios não são novidade nenhuma. Pelo contrário, eles têm aí uns 50 mil anos de idade. Mas o que é incrível é que eles continuam sendo totalmente ignorados pelo pensamento convencional e até pela ciência, viu? E o ponto central é esse. O que está em jogo aqui é a promessa de uma solução definitiva para os nossos desafios. É como se fosse um manual de instruções para a realidade que a gente acabou esquecendo em alguma gaveta. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma única e poderosa ideia. Hélio Couto é bem direto nesse ponto. Se a gente entender apenas essa primeira lei, todo o resto se encaixa. Ela é a base de tudo, a chave que abre todas as outras portas do conhecimento. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o universo, na sua essência, não é feito de matéria. A realidade por trás de tudo que existe, desde a cadeira onde você talvez esteja agora até a galáxia mais distante, é uma única e gigantesca consciência. A matéria, segundo essa visão, é só uma manifestação dessa mente. E é aqui que a gente vê o tamanho da virada de chave. A visão que a gente aprende na escola é que a consciência é tipo um efeito colateral do cérebro. Mas a perspectiva que o Hélio Couto traz inverte essa lógica de ponta cabeça. É a consciência que dá origem a tudo, inclusive ao cérebro e ao universo físico que a gente conhece. E o mais interessante é que isso não é só filosofia antiga, não. Ele mostra que a própria física quântica moderna está chegando em conclusões parecidas. O famoso efeito do observador, por exemplo, mostra que o simples ato de observar uma partícula já muda o comportamento dela. Ou seja, a consciência do observador parece que molda a própria realidade que ele está vendo. Tá, isso leva a gente para uma pergunta ainda mais funda. Se o universo é mental, de onde é que tudo isso surge? É aqui que Hélio Couto conecta essa mente única a um conceito da física, o vácuo quântico. A própria física já sabe que o vácuo quântico é a fonte de tudo. É de lá que as partículas e, no fim das contas, toda a matéria aparecem do nada. Os cientistas sabem o que sai de lá, mas eles evitam a pergunta principal. O que ele é de verdade? E segundo Hélio Couto, essa pergunta é o maior tabu da ciência. Discutir qual é a natureza dessa fonte de tudo é algo que o sistema evita, porque a resposta, na visão dele, levaria à conclusão de que o vácuo quântico é, na verdade, pura consciência. Certo. Se a primeira lei, tudo é mente, é a base, então as outras 6 leis são como as regras do jogo. Elas são as consequências naturais de se viver num universo que é, na sua raiz, pura consciência. Vamos passar rapidinho por elas. A correspondência diz que os padrões se repetem em todas as escalas. A vibração lembra a gente que nada está parado, tudo se move. A polaridade mostra que os opostos, tipo quente e frio, são na verdade 2 lados da mesma coisa. O ritmo aponta para os ciclos naturais de tudo na vida. Causa e efeito, essa é bem famosa, é a lei da ação e reação. E por último, gênero, que mostra o equilíbrio das energias feminina e masculina em tudo que existe. Ok, as leis estão aí. Mas e daí? Qual a implicação mais profunda disso para a gente, no dia a dia? É exatamente aqui que a teoria vira prática. A lógica é bem direta. Olha só. Se o universo é uma mente infinita, então a nossa mente individual não está separada dela. É como se fosse uma porção individualizada da mente do todo. Hélio Couto gosta de usar a analogia do holograma. Mesmo que você pegue um pedacinho minúsculo dele, esse pedaço contém a imagem inteira do original. E o que isso quer dizer? Que o nosso potencial não é limitado. Ele é, por natureza, infinito. A mesmíssima capacidade criativa que existe na fonte do universo existe dentro de cada um de nós.
Então o ponto crucial é este. Nós não somos vítimas passivas da realidade. Nós somos criadores ativos. De acordo com Hélio Couto, tudo que a gente pensa e sente está criando o nosso futuro. A lei de causa e efeito garante que a energia que a gente emite volta para a gente. Isso acontece a gente tendo consciência disso ou não. Isso tudo leva a uma pergunta que não quer calar. Se a gente tem esse poder todo, esse poder infinito, por que a vida tantas vezes parece uma luta? Porque o mundo está cheio de problemas. Hélio Couto explica que a única barreira que existe somos nós mesmos. A maioria das pessoas, quando se depara com a imensidão desse poder, simplesmente recua. A mudança de verdade assusta. A zona de conforto, mesmo que seja ruim, pelo menos é familiar. E o mais importante, aceitar um poder infinito significa aceitar uma responsabilidade infinita sobre a própria vida. E aqui está o centro da questão. Segundo ele, as pessoas fogem desse conhecimento. Elas sentem o que a mudança exigiria. Ter que perdoar, assumir as rédeas, sair do papel de vítima e acabam preferindo a ignorância, que é mais confortável. É uma autossabotagem num nível muito profundo. E assim, todo esse conhecimento nos deixa com uma última pergunta, que é a mais importante de todas. Se a premissa de Hélio Couto estiver certa e a nossa capacidade de criar é a mesma da fonte que criou universos, a única questão que realmente importa é o que, dentro de cada um, ainda escolhe não usar esse poder. Obrigado por nos escutar, se inscrevam aqui no canal e deixem um comentário. Qual foi o maior insight que você tirou dessas lições?